Olá, tudo bem, Panela? Como é que vocês estão? Fala, Panela! Estamos de volta com a série Sucesso na Vida, abordando sucesso pessoal e o tema de hoje, pais ideais e pais reais. Como é que vocês estão, gente? Fala, Ronaldo, que já veio falar. Fala, Panela. Tá empolgado hoje, Ronaldo? Arro, já que eu vou falar, então vamos falar o arro aí. Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Você que está nos assistindo, nos ouvindo também. Sejam bem-vindos aí para mais um episódio. Um tema super interessante. E vamos que vamos, né? Bora para a vida. Vamos para mais, né? E você, Cris? Como é que você tá? Hoje você tá coisada? Oi, gente linda! Hoje eu estou coisada. Fala do Mercúrio. Nos movimentos da vida, estamos aí com o Mercúrio retrógrado e a coisa coisou aqui. E vamos para a vida, vamos para o mais. Esse é o movimento, né? Vales e picos. E seguimos. E você, Rê? Oi, gente, tudo bem? Eu tô bem, apesar do Mercúrio estar retrógrado, ele não tá mexendo muito comigo, não. Nossa, hoje a minha energia baixou um pouquinho, gente. Que bom, então. Assim, tá todo mundo bem, apesar do Mercúrio retrógrado. Então, eu não entendo muito, né? Mas a gente sente, acho que um pouco da essa mãozinha significa o quê, Ronaldo? Quer falar? Não, gente, só estou batendo palminha só para vocês. Então, Aí quando eu fizer assim, ó, pessoal, vou ensinar as mulheradas a mexer no Zoom aqui, ó. Então, você levanta a mão, aí sim, ó. Palminha? Aí é levantar a mão, abaixar a mão, e aqui é só palminha, ó. Tá, deixa eu falar uma coisa para você aqui, então. Olha, é o seguinte. Hoje o tema que nós vamos abordar, pais ideais e pais reais, né? E eu já vou começar perguntando para o Ronaldo. Qual que é a sua percepção disso? Qual a primeira vez que você entrou em contato com esse tema, Ronaldo? Do pai e mãe, né? Não só pai e mãe, os pais. Ó, sendo bem sincero com vocês, a percepção, em teoria, ela assusta um pouco, porque há uma distância muito grande entre aquilo que nós idealizamos acerca de nossos pais e aquilo de fato que eles são. E quando a gente percebe que eles são tão reais, tão normais quanto nós somos, porque são seres humanos também, apesar de terem vindo antes, e que têm também os seus dilemas, as suas dificuldades e tudo mais, isso assusta, porque desde pequeno a gente tende a idealizar os pais, a idealizar tanto o pai quanto a mãe. E quando a gente se identifica, na verdade, a gente se identifica com a idealização que nós criamos acerca dos nossos pais. Tanto a idealização positiva, quanto a negativa também. Né? Porque é uma projeção que nós fazemos. Tanto daquilo que nós consideramos como sendo pais ideais, quanto a ideia, né, daí vem o ideal, né, a ideia que a gente tem dos nossos próprios pais, às vezes, que às vezes afasta exageradamente desse ideal, desse tido pai ideal, que aí começa algumas crises, né, algumas divergências, algumas decepções criadas na nossa própria mente. Eu tenho a impressão que a gente cai no julgamento, né? Você compartilha com isso, Cris? Eu passei muito tempo da minha vida julgando mamãe principalmente, né? Como não?
Foi um baldão de água fria na minha cabeça quando eu me deparei com assim, minha mãe é comum, minha mãe é falível, né? Minha mãe é um ser humano. Então, o que que eu penso, né? E hoje também, olhando um pouco para isso mais de perto, a gente cresce nesse conto de fadas, né? E falando nós mulheres, então, é a princesa, e a princesa ela é filha de uma rainha, e é filha de um rei. E aí a gente vem dessa historinha, desse conto de fadas, que o pai é o herói, né? Que a mãe é a superpoderosa. E por um tempo da nossa vida, eles são, né? Porque nós dependemos totalmente, a criança depende totalmente, aquele bebê depende totalmente daquela mulher poderosa, daquele homem para a vida. Mas também nós começamos a nos decepcionar com essa mãe e com esse pai. Quando nós nos damos conta que ela não é a rainha a heroína e que ele não é o herói. E que eles cometem falhas. E aí os pequenos tiranos, né? A princesa virá a tirana. E ela começa o quê? A cobrar dessa mãe, desse pai, que eles sejam esse estereótipo, esse arquétipo que a gente criou deles. E passamos a vida cobrando deles e cobrando deles. Eu quero ser amada, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida. Mamãe não mente, papai não trai. Né? Eles nos dão tudo, fazem tudo e vão ter que dar conta desse tudo. E idealizamos, julgamos, cobramos. A minha percepção é igual à da Cris. Eu cresci assim, achando que o pai era o herói, a mãe era a rainha, que a minha mãe conseguiria solucionar qualquer problema, que o meu pai conseguiria solucionar qualquer problema, completamente amparada, né? Então, eu cresci com os pais ideais, mesmo tendo os defeitos, as sombras, como você falou, Ronaldo. Lógico que eu trago sombras, todo mundo, né? Só que essas memórias, né? Depois que crescemos, viramos adultos, essas memórias, elas não vão embora, né? Nós crescemos e essas memórias ficam. E com essas memórias fica difícil a gente aceitar, honrar o pai e a mãe do jeito que eles são, né? Porque eles são chatos, eles são birrentos, acomodados, eles são raivosos, vitimistas, né? Né? Como nós, como todo mundo, né? Aceitar não é fácil, não é fácil. Mas é deixar isso com eles e seguir, né? A gente sempre tem aquele negócio, se você acredita que o mundo te deve, você acredita que o mundo te deve? Né? Aquilo de sempre, da constelação, acredita que o mundo te deve alguma coisa? Se você acredita que o mundo te deve alguma coisa, é porque você ainda está esperando alguma coisa dos seus pais. Né? Exato. Assim, vou dar um exemplo pragmático real, né? Em cima disso que vocês duas falaram, Débora. Tive um cliente que não era nem de constelação, era questão relacionada à comunicação, essa trava, e que tinha uma idealização com relação ao pai, lógico, como é uma pessoa muito jovem, né? E há algum tempo atrás veio justamente a decepção que a Cris comentou, uma situação relacionada à fidelidade. Então, daquela idealização do pai herói, houve uma transmutação para uma idealização para o pai vilão, que também é uma idealização, porque ninguém é totalmente ruim. Né? A pessoa fez um comportamento, às vezes, no âmbito da moral, julgada como inadequado, e aí essa identificação com o pai vilão fez com que, inclusive, a Alicia inconscientemente buscasse assumir o papel do pai em relação à própria mãe.
E isso impediu que ele se desenvolvesse em termos de comunicação, de falar, de travar. E ele só começou a melhorar essa inibição quando ele resolveu, de fato, encarar o pai real e aceitar como ele é. Aí ele começou a destravar a sua própria comunicação e vem se tornando aí um comunicador cada vez melhor. Porque a idealização tem um pouco a ver com a nossa criança interior. É a criança que idealiza. E essa criança ela tem essa dificuldade. E aí de recusar e buscar em outras coisas aí as moedas. Vamos colocar aí parafraseando o Juan Carrillo. Entendeu? Então daí a importância a gente ter essa distinção do que é real, do que é ideal, e nos contentarmos com o real. Sem infantilizar, olha só. Né? Nessa busca, porque você vai de um extremo a outro. Porque quando gera decepção, porque a decepção só ocorre porque nós criamos expectativas para que o outro cumpra. Então meu pai é perfeito, a minha mãe é perfeita. A gente cria essa expectativa para eles, nós como filhos, aí quando ele não atende, daquele extremo positivo vai para o extremo negativo, isso é ruim. Ambos os extremos é ruim. E o ideal está no meio. Né? O real está no meio, que seria o ideal. O real, que seria o ideal, está no meio. Nem no ideal supervalorizado, nem no... Algo que para mim foi muito forte, assim, desse entendimento, quando eu consegui olhar para minha mãe e olhar para o meu pai como pessoas reais, comuns e humanas, né? Eu sempre busquei a alegria da minha mãe. Eu sempre busquei ouvir um eu te amo dela. Eu sempre busquei o afeto na forma do toque, né? E aqui na minha casa, né? Na minha casa não se tinha esse costume, não se abraçava, não se falava eu te amo. E quando eu consegui entender, olhar para isso e entender que ela só não me dava o que ela não tinha, ela só não dá o que ela não tem, que minha mãe também é filha, que meu pai também é filho, e que eles também têm toda uma história. Eu disse, uau, né? Como isso preencheu. E quando você falou em destravar, Ronaldo, para mim é muito isso, sabe? É um movimento tão simples, que é olhar para esse homem, para essa mulher, como um homem com uma mulher, que fizeram o seu melhor, que te deram a vida e deram aquilo que eles tinham. Eles te deram o que eles tinham, eles me deram o que eles tinham. E agora faço eu boas coisas com o que eu recebi. Né? E compreender que a forma da minha mãe demonstrar amor é pelo serviço, é pelo bolo, é pelo pão, é pelo leva o casaquinho, minha filha, cuidar dos meus filhos, e a alegria dela está nisso, não é aquela alegria que eu idealizei, isso preenche. E esse preenche é o que transborda. E aí destrava, Ronaldo, não só a fala, destrava toda a vida. Não há abundância e prosperidade que chegue na vida de ninguém sem reconhecer esse homem e essa mulher como reais. Porque eu quero que você me reconheça como uma pessoa real. Eu quero que você me reconheça na minha inteireza. Não me idealize, não idealize nada em mim, por favor. Então, não idealize, né? E esse idealizar é isso, o ideal. Eu espero muito além do que a pessoa pode me dar. Porque talvez eu sou uma adulta mimada. A minha percepção foi muito parecida, assim, no sentido de que quando eu olhei para minha mãe real, foi como se fosse uma libertação. E aí, a partir disso, eu comecei a me aproximar, mas eu digo internamente mesmo, da minha mãe. E eu consegui também me permitir ser imperfeita, porque eu achava que eu tinha que cumprir tantos, sabe, ticar tantos requisitos para chegar à altura dela, porque se eu sou filha dela, né, tão perfeita, maravilhosa, ideal, nossa, foi libertador. Agora, eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Eu fiz um encontro sistêmico, né? E
e foi o encontro com os pais. E aí eu fiz a proposta de um exercício que era para você se despedir da mãe ideal e se encontrar com a mãe real. Teve uma senhora que ela se recusou a fazer. Aí ela fez assim, eu posso não fazer? Eu falei, lógico, a senhora tem todo o direito. Ela não quis, ela simplesmente não quis. Por que eu estou compartilhando isso? Porque hoje eu pensei no meu pai. E eu não sei ainda onde que está o meu pai. Se ele ainda está no ideal ou se ele é real de verdade, sabe? Real de verdade é ótimo. Mas é muito interessante esse movimento que eu estou fazendo. Olha só, 45 anos estamos aí. Então é isso, Débora, é isso. E a gente pergunta agora, aí praticamente, né? Vou pegar as palavras bonitas do Ronaldo, vou usar o praticamente. Praticamente, tipo assim, na vida real, como é que a gente faz isso? Começa fazendo exatamente isso. Olhando para tua mãe, uma mulher, para o teu pai, um homem, e procurando conhecer um pouco mais sobre eles. Mas existe uma dificuldade muito grande das pessoas quando o meu pai ele morreu, né? Meu pai é falecido. E às vezes eu converso com a minha mãe, ela não deixa eu entrar nessa seara do Ivo imperfeito. Eu acho tão interessante isso. Não, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, não, mãe, é só para me situar. É bem interessante isso. Rê, você ia compartilhar alguma coisa? Ela quer preservar, né, dela? Total. E a história deles foi muito legal, né? Que eles voltaram depois de 18 anos. Então, meu pai, quando ele morreu, eles estavam no auge da paixão. Eu trazer uma percepção, talvez um pouco diferente, talvez até fuja um pouco do tema, mas talvez não. Isso que a Cris falou de os pais só não nos deram aquilo que eles não tinham, né? Então, às vezes, me corta o coração quando eu vejo uma pessoa, isso vai mais para quem é pai agora, né? Mas para quem também continua sendo filho, porque você continua sendo filho. Uhum. Que é escutar a pessoa falar assim, eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Toda hora. Isso é uma idealização também ruim, porque inconscientemente nessa frase está um desrespeito com aqueles que vieram antes. Uma expectativa que você criou, não atendida, às vezes porque não tinha, e você está se colocando na posição de pai ideal. Então, eu vou fazer tudo, como se eu fosse o pai ou a mãe ideal. Vou dar tudo que eu não tive. Como se fosse possível, a gente dá tudo. A gente só dá o que a gente tem. A gente não dá tudo. O melhor que a gente pode fazer pelos nossos filhos é ser reais, verdadeiros, inteiros, né? Porque quando eu sou o ideal, eu não sou inteira. É uma parte minha ali construída, idealizada e que não chega, né? Eu acredito muito nisso, né? Nesse ser real com os nossos filhos. Ser e dar para eles aquilo que é o suficiente. Suficiente. Exato. E assim, aí vem um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente fala assim, né? Nossa, eu estou trabalhando aqui para te dar o melhor. Não sei o que, eu não estou em tempo. Eu não faço. Não, você está trabalhando, às vezes você está com 2 empregos, você está com vários projetos, porque você quer isso para você. Se você perguntar para o seu filho, a sua filha, ele não quer isso, ele quer a sua presença. Então, fala, não, estou fazendo isso porque isso é importante para mim, eu sou um ser humano que tem os seus anseios, seus desejos, e eu preciso desse tempo para investir nisso que é importante para mim, que eu vou me sentir realizado. E o tempo que a gente estiver junto vai ser um tempo de qualidade. Porque eu falo isso porque uma perspectiva um pouco do outro, diferente, você não idealizar, nossa, tem que dar todo o tempo do mundo, e para justificar isso, eu falo que eu estou fazendo aquilo por eles, jogando uma carga sobre eles, um desejo. Todos os pais. Isso é uma idealização também, no meu ponto de vista, também é uma idealização. Quando o real pai quer fazer aquilo porque aquilo é simplesmente importante, a gente tem que ser sincero. Não, estou fazendo porque é importante, eu quero isso para mim. Se eu vou conseguir ou não é outra coisa, mas eu vou tentar. Eu vou te dar. O que você tem que pegar de mim, meu filho, minha filha, é essa garra de eu estar buscando algo que eu acho importante, que eu acredito em fazer.
Entendeu? Olha que interessante, quando tu falava, Ronaldo, o que eu pensava? Quer ser um bom pai, uma boa mãe, suficientemente bom, né? Eu acredito muito que tu começa sendo um bom filho. Uhum. Como você é como filho? É. Eu acredito nisso também. Aliás, Eu sou ótima. essa história de ser filho, você pode pautar até a sua escolha de parceiro, né? Porque você olha e fala assim, nossa, essa pessoa trata assim a mãe. Mas é difícil. Ô, Débora, sabe o que eu ia te perguntar? Como você sentiu que você tomou sua mãe? Tomou não, que você não tomou nada. Sentiu que... Como você sentiu que virou a chavinha, assim, ó? Não, na verdade é assim, é muito... É que a minha história, a gente já vai entrar em outro tema até Outro episódio. Outro episódio, mas eu posso fazer um teaser. O que mudou? Mas eu posso fazer um teaser. Posso fazer um teaser, que foi assim... Um teaser pequeno? É, bem pequeno. Na verdade, parece que existe... Porque eu, por amor cego, né? Eu tava tomando um lugar. Sim, tá. Entendi. Então, o que acontece? Eu acho que eu estou falando de um jeito que não está legal, e não é essa a nossa proposta. Enfim, foi depois de uma constelação... Sentiu uma certa liberdade. Depois de uma constelação. Parece que houve realmente uma libertação, e foi realmente através de constelação. Mas, assim, lógico que não foi assim... Ai, do dia para a noite tudo se resolveu. É aos poucos. E cada dia porque assim, eu me libertei, eu saí daquele pai que era, tipo, a coisa mais louca de amor da minha vida, que foi por conta da constelação, que inclusive Dona Cris me representou. E depois disso, eu olhei para minha mãe de uma forma totalmente diferente. E isso foi por conta da constelação. Aí depois são várias camadas que você vai né? Parece que você vai se despindo, não sei, vai desacortinando, eu acho que é mais uma forma melhor de falar, vai desacortinando, aí você vai olhando para aquela mulher. E também tem a questão da gente ser mãe. Aí a aproximação é muito maior. Às vezes eu olho para a minha vida, aí eu olho para a vida da minha mãe, aí eu falo assim, meu Deus, como que essa mulher deu conta? Como ela deu conta? E cada vez mais eu vejo a grandeza da minha mãe e, né, o quanto ela é humana. Porque eu achava que ela tinha que corresponder a todas as minhas expectativas, entendeu? Enfim. Mas hoje é um movimento muito lindo. E tem muito esse negócio de expectativa, né? Eu queria que minha mãe fosse alegre. A minha mãe não é mais alegre. Eu queria que a minha mãe sentasse para conversar comigo. A minha mãe não dá amor sentando, conversando comigo. Parece que ela não tem tempo. E eu tenho que aceitar isso. Hoje eu dou risada, eu brinco. É assim, desse jeito. Eu digo que é uma relação no orai e vigiai. Relação com a mãe é um orai e vigiai, é todos os dias um pouquinho, né? Todos os dias um pouquinho. Mas não é para romantizar também, né? Porque o que a gente pensa, a gente está falando em olhar para essa relação, mas não quer dizer convivência também, né? Tem muitas relações que não conviver torna saudável. Exatamente. É o caminho. Tem uma caminho para seguir em frente. Desculpa que eu tô falastrona. Mas tem uma coisa que me ocorre, assim, agora com os atendimentos em constelação, sempre me ocorre que a gente sempre fala de pais presentes, né? A gente aborda dessa forma
mas a gente, assim, a gente vai ter o lugar também de chegar nesse, né, nesse momento de falar dos pais não presentes, mas nesse momento, como que a gente poderia falar também desse pai ideal e pai real? Alguém pode falar sobre isso? Pode ser assim, uma breve, aceitar o seu destino. Né? Não tem outra maneira. Aceitar o seu destino e seguir em frente. Né? Mas não junto, porque não dá. É assim. Aconteceu, né? Enfim, para dar uma pitada sistêmica aí, vamos colocar, já que você tocou nesse assunto, que... um minutinho. Passou um caminhão aqui agora, fez um barulhão, só para não ficar, pessoal, não. Porque, às vezes, pais ausentes, eles continuam no sistema. E não pode ser excluído. É uma exclusão. Eu falo exclusão no sentido, assim, de você negá-los, como a gente falou no outro episódio. Né? E aí também acabou com a realização, porque, na verdade, quando você sente falta do pai ideal. Nos momentos idealizados. A Cris usou uma palavra muito interessante que a gente vê muito hoje também no coach, né, que é o romantizar, as pessoas romantizando o seu propósito, como que quando ela descobrisse o seu propósito, se tornaria a pessoa mais feliz do mundo, mais próspera, mais bem-sucedida. É uma romantização. A romantização é ruim, porque também revela aí a sua fragilidade na ingenuidade, né, no infantil. É no real mesmo. O pai que não ficou, não ficou. Ponto. Não ficou. Ponto. Eu não vou ficar idealizando esse pai. Se ele tivesse ficado, ele não ficou. Então, eu olho para a força desse destino, o pai que não ficou. Né? Exato, eu me lembro... Volta, né, Cris? Estar presente não é estar disponível. Exato. E olha que interessante, né? A gente está falando de constelação, né? E tem o seu criador, Bert Hellinger, na biografia dele, ele fala que ele vai fazer uma terapia, agora me fugiu o nome nos Estados Unidos, e que ele reclama, né, de como que era a educação que ele sofreu do pai, que às vezes batia com a borracha, uma coisa assim, era muito severo, e o cara só olhou para ele e falou assim, mas você é forte. Nossa, ele deve ter ficado com muita raiva. E assim, tipo, ou seja, aceita. Às vezes pode não ter sido o ideal, mas se tornou um homem forte. Então você é forte. Ponto. E o que é esse movimento, resumidamente? É te tirar do mimimi. Das historinhas que a gente fica contando, se lamentando. Que história você conta da tua história? Isso te fortalece ou te enfraquece? Então, olha para essa história, para esse pai, para essa mãe, para esse início da vida. E se você tem presente, então, vamos dizer assim, junto, convive, como tornar essa convivência mais amorosa, no sentido de aproveitar dessas potências, né? Porque olhar para essa mãe, conviver com essa mãe, receber o carinho dessa mãe ou desse pai, deitar nesse colo, é um movimento que traz muita força. É onde a gente realmente pode descansar. A gente só pode descansar no colo da mãe. Sim. Rê, eu vou continuar só vou terminar a minha resposta a essa pergunta. O meu movimento em tomar mamãe está sendo tão intenso e eu sou exagerada, né, superlativa, dramática, que todas as vezes que eu tenho, assim, eu sinto, eu já ajoelhei para minha mãe, eu já olhei para a cara dela e falei assim, mãe, você pode me abençoar, por favor? E a minha mãe, ela chora, porque ela não tá acreditando nas coisas que estão acontecendo. Acho que ela fala assim, ai, meu Deus. Ai, essa doida. Minha filha... Essa menina agora... Não é isso. Olha aí. Coisa de conhecimento sistêmico. Como que é mesmo, filha? Não é assim. E olha que interessante. Olha aí, então, Beca. Olha que esse menino se transformou.
E olha que interessante também, assim, ó, um movimento legal, né? Não vá na casa da sua mãe e tente arrumar a geladeira da casa dela, não jogue os potes dela fora porque não combina com as tampas. Não, não, não. Esse é aceitar a mãe real, é olhar para essa mãe real. Porque aí a gente vai tomando um lugar de que eu continuo idealizando essa mãe. E é muito por aí. Respira. Porque às vezes tira a gente do sério. A minha me tira do sério. Meu Deus do céu. É isso. É mamãe. É mamãe. É mamãe. É muita audácia, né? Querer mexer até no tapoer dela. É para acabar. Mas isso daí é humildade, né, Cris? Como eu falei no texto. Agora, na questão masculina, Ronaldo, vocês... Para variar, a gente fala assim, vocês, olhando para o Ronaldo, eu acho que o masculino tende a endeusar muito a mãe. Endeusar, colocar em pedestal de santa. Gente, isso é um perigo. Não é não, Ronaldo? Depende, né? Porque, por exemplo, se você projetar essa idealização na sua esposa, você deixa de ter uma esposa e pode projetar aí uma segunda mãe, né? Então, acaba havendo aí um prejuízo fora do relacionamento mãe e filho. De fato, existe mesmo isso. Ai, nossa, não. Tanto é que hoje você está numa roda de homens, você pode xingar o cara de tudo quanto é nome, até de corno, mas se você xingar a mãe dele, aí parece que você cometeu o maior sacrilégio, o maior crime, aí as pessoas saem no tapa. Por quê? Por causa dessa idealização. Não, é absurdo. Como assim? Não, xingar minha mãe eu não aceito, né? Essa santificação da mãe. É lógico que a gente não deve xingar a mãe de ninguém. É isso que eu quero dizer, mas só para dar um exemplo de como isso ocorre no âmbito masculino. Não pode falar mal da mãe. Essa santificação. E às vezes essa santificação a gente projeta na nossa esposa, entendeu? E aí você traz para o seu relacionamento, às vezes pode até prejudicar a intimidade. Não, mas peraí, eu não vou fazer isso com a mãe dos meus filhos. Não vou fazer isso. Não, isso é na rua, vamos colocar assim, como dizem alguns. Isso é na rua, isso é não sei o quê. E aí você tira... aí também decorre de uma idealização, né? Decorre de uma idealização. Que você transporta para um outro ambiente. Então, olhe para sua mãe, olhe para o seu pai, assim como eles são. E o que é olhar como eles são? Isso tudo, às vezes, que tu acha que te faltou, ok, né? A mamãe não foi presente, é um fato, né? Minha mãe grita, ela não fala comigo, ok, é um fato. Olha para essa mãe real e reconhece a potência dela sendo quem ela é, que assim te permite ser também quem tu és. Completamente. Perfeito, Cris. O mesmo com o pai. Meu pai bebe. Meu pai chega em casa bebe. O meu pai quebrou. Meu pai é um fracassado. Não sei o quê. Se a gente olhar e não aceitar, a gente acaba repetindo o padrão. Olha para isso. Porque não é fácil também, né? A gente está falando aqui, mas não é fácil. Mas tudo está interligado. Outra coisa, os pais não precisam estar vivos, tá? Não. Para você tomar o pai, tomar a mãe, aceitar o pai, aceitar a mãe, porque a gente fica falando, vai lá, faz isso, faz aquilo, passa na casa do pai, da mãe, abraça. Os pais não precisam estar vivos. Não. Isso é no coração, e tu não precisa nem conviver, é o que a gente fala, é exatamente isso. Tem convivências que não são saudáveis, tu não precisa conviver, é no coração, né? É você olhar para a fonte da vida aí, né? Já é o suficiente, já estamos o suficiente. Agora o Ronaldo está nos mandando uma mensagem como diretor, estou ouvindo aqui no ponto eletrônico. Eu acho que... Sim, vai. Débora, já que você me dedou, aí, então, né, eu acho que, assim, tudo tem a medida do suficiente, né? Porque a gente trouxe informações aqui demais. Eu acho que o pessoal precisa processar isso.
Eu acho que nós precisamos processar isso. Ah, sim, hoje foi ótimo. Os filhinhos, as filhinhas do papai e o filhinho da mamãe, quem sabe, não querendo olhar para esse pai e para essa mãe real. Gente, isso é para a gente também. Também. É muito para a gente. Como a Rê colocou, é muito difícil. Então, se a gente continua falando, a gente corre o risco também de idealizar, inclusive, esse tomar. E aí a pessoa fica muito distante para ela, que ela está ouvindo isso a primeira vez e tal. Não, vai ouvir, ela tem tanta raiva do pai e da mãe, vai falar assim, Mas você tá muito certa. porque ela não sabe quem é, aquela vagabunda da minha mãe, né? Ela não sabe quem é, aquele bêbado do meu pai. Não sabe o que eu passei. Não, é perfeito. Sensacional, Renata. Sensacional, é verdade, não é fácil. Não então, é. Então, para a gente né? A gente só precisa dar o primeiro passo, como a Cris muito bem colocou, é olhar para isso. Vamos olhar. Exatamente. É esse o movimento. Não é fácil. Não é fácil para a gente, mas é possível. Se foi possível para a gente, é isso que a gente quer trazer aqui. É isso. São temas simples, extremamente difíceis, mas essenciais para que a gente tenha uma vida feliz. Essenciais. E uma vez tomada a decisão, esse passo é dado. E uma vez que esse passo é dado, aí não tem mais volta, né? É um caminho de amoroso e de não paz. Parece florido. Mas lento. Mas não, mas sem brincar. A gente, eu acho que a gente passou a nossa ideia e a gente deixou claro que também para a gente, né? Existe toda essa questão, como para qualquer ser humano, porque nós somos humanos, falíveis, comuns, assim como os nossos pais. Gente, muito obrigada. Posso fechar? Sim, claro. Deve. Então, vocês prestem atenção. Prestem atenção. Ela, hein? É o suficiente. E o que é o suficiente? O que é o movimento? Que eu até esqueci o que eu ia falar. Mas é o seguinte, gente linda. Olhem para suas histórias, olhem para suas vidas. Só olhem para esse homem e para essa mulher como humanos e comuns. É um primeiro movimento. E é um movimento possível. É possível. Não conte mais uma história para você. Não conte mais não dê mais uma desculpa. Dê um passo. Dê um passo. Sim. Vai ser essa frase, hein, Débora? Ó, mamãe. Vai ser essa frase. Vai ser essa frase? Tá. Ok. Muito obrigada. Vamos encerrar. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um pouquinho mais longo. Sigam-nos, por favor, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos no YouTube com vocês que estão nos vendo, e no podcast Panela Sistêmica. Muito obrigada, foi ótimo, gente, como sempre. Nós estamos aqui com muita coragem, olhando para as nossas vidas. E te convidamos a olhar para a sua vida também, juntos. É isso, gente. Reconhecer, aceitar, honrar e deixar a história deles com eles. Muito bom. Um abraço a todos. Valeu, Panela. Tchau, Panela. Obrigada. Eu nem sei se eu sei fazer coraçãozinho certo. É uma coisa parecida com isso. Ô, Ronaldo, você demora uns